bósons de Higgs e outras partículas subatômicas, né? Os quarks e os mesons, existem outras partículas subatômicas que compõem esse núcleo. A forma de associação deles, tendo como cerne os bósons de Higgs, é que proporciona essa mudança dimensional. Alguns irmãos de outros órgãos, como os próprios marcianos, irmãos de Júpiter, eles chamam essa partícula de ânico. Nesse quadro aqui está até ainda com a descrição de ânico, um pouco obrigado. A gente verifica o seguinte: aqui é um exemplo comparativo, tá? A gente não está falando de ânico, a gente está falando só de estrutura atômica simples. Água em estado sólido, a mesma água em estado líquido, ou seja, o núcleo atômico está mais disperso, né? Se eu tentar pegar o meu dedo e atravessar aqui por meio desse gelo, imagina, isso aqui é um gelo, estado sólido, ele não passa. Mas quando ele se dispersa, o núcleo atômico, eu passo meu dedo aqui, ele vai molhar, mas meu dedo atravessa. Essa mesma água, se ela entra no estado gasoso, o núcleo atômico está mais disperso ainda. O meu dedo vai atravessar e vai sentir menos, vai sentir aquele vapor só. Então, se a água estiver muito quente, ela vai chegar no estado de plasma, né, que é o chamado gás ionizado. Então, meu dedo vai continuar atravessando aqui e praticamente nem sente essa água mais, mas é água. O que houve de diferença aí? O maior adensamento ou o menor adensamento do núcleo atômico. A mesma lógica de mudança dimensional. Só que não no nível atômico, no nível subatômico, dos ânicos ou dos mesons, dos bósons de Higgs. Quanto mais denso, né, mais densa a dimensão. Quanto mais afastado, mais sutil a dimensão. Mas são dimensões físicas, não são astrais. Aqui são um comparativo. Aqui a gente está falando dos planos evolutivos, tá? Vou imaginar o plano evolutivo, né? Plano físico, astral, mental. Aqui a gente só parou no mental superior. Eles têm a ver com o nosso grau de evolução. E o plano evolutivo tem a ver com o nosso estado de estar ou não encarnado, né? 95% de nós terráqueos, quando a gente morre, perde esse corpo físico, a gente vai para o plano astral, né? Alguns de nós para o plano astral inferior, alguns para o intermediário, alguns áreas para o superior, né? Se um dia eu conseguir chegar no intermediário, já vou dar graças a Deus. Enfim, mas a grande maioria de nós está preso ainda ao plano astral quando morre. Bom, mas muitos, quando morrem, desencarnam, mentalmente e no campo do sentimento, no campo da vibração, ainda está preso ao plano físico. Ainda que esteja sem corpo, desencarnado, mas está tão viciado e apegado ao campo físico, tão submisso e tão ainda primário, que a tendência, quando desencarna, vai ser atraído por uma questão energética, né? Aí vai ficar lá sugando a comida, a energia da comida do outro, estimulando o outro a beber para sugar o álcool, estimulando diversas situações, ira, guerra, vai ficar preso, reivindicando essa terra é minha, esse bem é meu, é aquela, né, situação da alma que está perdida ali, presa ao plano físico. Mas a consciência e o estado emocional, o estado do sentimento, do plano consciencial, está preso ao plano físico, ainda que esteja desencarnado. Então, o nível evolutivo da pessoa está preso ao plano físico. Bom, mas a pessoa saiu já não está, desencarnou e já desencanou das coisas físicas, né? Ficou minha casa, ficou meu dinheiro, eu quero saber meu carro, né? Mas ainda está preso às emoções, né? A minha família, né? A minha mulher, as pessoas que eu gosto. Então, de novo, só de sentir isso já vai ser atraído. Por isso o treinamento da gente não desapegar, porque senão a gente vai ficar preso a isso, né? Dependendo do grau, né? Quanto mais forte for esse apego emocional, mais
até os guias vão ter dificuldade de fazer liberar a gente desse apego. Quer dizer, a gente vai estar preso ao plano tendência de ir para o umbral, naturalmente, no processo de drenagem, né, dos apegos, de tristeza, de sofrimentos em geral, de depressões, de tristeza. Isso vai levar a gente para o umbral, que está no limite entre o astral inferior e o astral intermediário. Bom, mas se a gente já tiver um pouco mais desapegado, a tendência é ser atraído para o plano astral intermediário, né? Isso, dependendo do grau de desprendimento, pode subir até um pouco mais, enfim. Mas é a relação do nosso estado de consciência, do nosso estado de evolução e da nossa situação de desencarne. Quer dizer, morreu, desencarnou, vai ser atraído para esse plano. Mas mesmo estando encarnado, a gente vai estar com o nosso, o que a psicologia chama de construto, né? Nossa estrutura interior ligada a algum desses planos. E cada vez que a gente dorme, o nosso corpo se descola do corpo, a gente vai ser atraído para um desses planos, no qual a gente está mais sintonizado. Isso tudo são planos. O encarnado, ele pode encarnar em várias dimensões. Então, são coisas diferentes. Tá? Quando a gente fala em dimensões diferentes, nesses casos, a gente está falando de estado de pessoas que estão encarnadas, em corpos mais densos como o nosso, ou mais sutis. Bom, e há a possibilidade, inclusive, de superposição. Segundo esses irmãos, existe uma vida aqui na Terra na 10ª dimensão física. O que algumas obras falam de intraterrenos, eles funcionam como uma espécie. Eles têm trabalhado com proteção da natureza e eles estão na 4ª dimensão, mas eles não são o que a gente chamaria de seres autóctones, eles não são nativos da Terra, eles vieram de outro planeta, estão aqui por determinação da gestão planetária, espiritual, estão aqui para ajudar a proteger a natureza, né, porque estão vendo as agressões, etc. Estão aqui há muito tempo. E existe de fato essa vida chamada intraterrena, que eles têm esse papel de cuidar da natureza, mas eles estão na 4ª dimensão. Então não adianta cavar buraco para ver se acha. Lá cavar lá para como é que é a chapada ali no Mato Grosso, pessoal. Não, ali tem uma entrada de intraterreno, o paraíso tem uma outra. Vamos para lá para ver se a gente entra. A não ser que seja um portal, que é aquilo que a gente está falando dos portais interdimensionais, são os chamados os buracos de minhocas, ou está dentro da questão da teoria das cordas, que são pontos de conexão interdimensionais. E esses nós, ou esses pontos, é o que permitem formar aquela rede que a gente mostrou, aquela teia, que dá estruturação para o universo, para o cosmos. Então, é possível você ter uma cidade normal aqui, e aqui em cima dela uma outra cidade, com discos voadores, etc. É igual a proteção animal, uma dimensão mais sutil. Então, aqui é só para lembrar a questão que não confundir dimensões físicas com planos evolutivos ou planos do desencarnado, né? Isso aqui, os planos, né? O físico, o astral, o mental, isso aqui existem várias nomenclaturas, tá? Essa aqui é uma nomenclatura muito usada na sociedade teosófica, que os guias têm inspirado muito trabalhando com essa lógica, mas existem outros nomes, mudam os nomes, mas na essência é a mesma coisa. E às vezes tem gente que perde dias e dias discutindo isso, discussão frutífera, né? Mas simplificando, você tem o plano físico, astral, o mental superior, inferior ou intelectual e superior ou intuitivo, né? O plano búdico, nirvânico, paranirvânico, paraninvânico. Os seres arcangelicais estão muito nesse nível, os angelicais já começam aqui, pegando do búdico até o paranirvânico, né? E por exemplo, os irmãos marcianos, eles estão evolutivamente sintonizados com esse plano aqui, o astral, tem algumas entidades encarnadas em Marte que estão vinculadas ao astral superior. Aqui tem subdivisão, tá? Tem o plano astral inferior, intermediário e superior. Tem algumas entidades que estão vinculadas ao astral superior,
mas a grande maioria deles estão encarnados ou vinculados ao orbe do planeta Marte, estão vinculados a esse nível evolutivo astral, principalmente inferior, que é o intelectual, e alguns superior, que é o intuitivo. Para vocês verem o quanto nós temos muito que caminhar, né? A migração entre esses planos dura milhares e milhares de anos, né? Bom, outra questão que trata o livro, né? Estou colocando alguns pontos que são tratados nesse livro Missão Planetária, está sendo lançado agora. É a questão do universo, né? E o mais interessante, tem algumas pessoas aqui que de vez em quando ficam catando informações no campo científico, e graças a Deus as pessoas me ajudam, né? Porque elas ficam mandando e me causam surpresas, né? Como o Álvaro e a Marilé, de vez em quando eles mandam assim: olha, essa matéria que eu vi na revista tal, saiu no jornal tal, não sei o quê, porque o cientista, o grupo de cientistas, não sei aonde, nos Estados Unidos tal, lançou essa ideia. Coisa. E um dos temas foi exatamente esse. Depois de sair a coisa recente, um cientista aí falando da questão que o universo ele não é único, né? Como se tivessem dois universos. E aí isso bate com a questão da teoria que as filosofias orientais tratam: o brahmanismo, a yoga, o jainismo, o budismo, que eles falam da questão da respiração, né, de Brahma, né, que coincide com nossa respiração e inspiração, né, o nosso processo de respiração. Inspiração, né, quando eu inspiro, aumento, quando eu expiro, encolho, né? Então esse nosso movimento microcósmico é similar ao macrocósmico, né? Então essa ampulheta é um exemplo bem capenga, bem grosseiro para espelhar isso. Mas imagine um balão, né? Quando incha esse balão, o outro universo encolheu, ele entrou para cá, toda a energia inchou. Quando ele expira, o outro enche, e esse aqui reduz. Enfim, esse pulsar do universo, né, como se fosse o yin e yang, né, a natureza dual, cósmica, reflete essa questão de que o universo é muito maior do que a gente imagina, né? E que aí dá a lógica da infinitude. Por que ele é infinito? Ah, mas se o universo está expandindo, ele vai expandir. Imagina, é como assoprar um balão, né? Aí chega um tempo, uma hora o balão vai estourar, pá! Né? Se o universo está crescendo, mas onde é o limite dele? Ele vai chegar num ponto, aí ele volta. Então esse movimento de inspiração e expiração é um movimento eterno. Aí a lógica da eternidade do universo. Só para mostrar a posição nossa, o sistema solar na Via Láctea. Olha lá o centro da Via Láctea. Existem infinitas galáxias, bilhões e bilhões de galáxias. Isso aí é só uma, a Via Láctea. E a gente ainda está na extremidade dela. Imaginar que só existe a vida aqui é muita arrogância do ser humano, né? Isso aí é só para a gente refletir um pouco sobre a dimensão do universo, e quanto, ao fechar os nossos olhos, a gente consegue imaginar essa infinitude que existe por trás dos nossos olhos, e o quanto de infinitude existe, né, dentro e fora, e o quanto a gente às vezes fica preso em coisas tão pequenas. Mas por que tem aumentado a presença desses irmãos na Terra? No momento das grandes transformações planetárias, existe uma economia e uma contabilidade cósmica. Tudo que a gente tem aqui, de uma maneira ainda muito pequena e imperfeita, existe essa lógica, foi inspirada pelos planos superiores, né? Existe uma gestão no universo, uma gestão no sistema solar, na Terra. Existe uma contabilidade igual até a nossa aqui, existe uma economia, existe a biologia cósmica, né? Desenvolvida pelos biólogos siderais, como tem os engenheiros no campo da construção de planetas, etc. Então, toda essa lógica que existe aqui tão pequena, existe no nível mais sutil, no nível mais amplo, em âmbito cósmico. E esse tempo, há uma expectativa que na evolução a gente alcance um certo padrão para a gente continuar esse caminhar.
e esse tempo está chegando no limite, nesse momento que a gente está passando aqui na Terra. Um planeta de quase 5 bilhões de anos, mais de 1,5 bilhões de anos do surgimento das primeiras bactérias, mais de 1 milhão de anos do surgimento dos pitecântropos erectus, né, dos homens das cavernas, mais de 100 mil anos da Lemúria e 60 mil anos da primeira fase da Atlântida, 12 mil anos do desaparecimento da segunda fase da Atlântida, há 10 mil anos inventaram a agricultura de uma forma ainda muito rudimentar, mas ainda dentro do que a gente, na ciência convencional, chama de pré-história, né? 5 mil anos da história atual da humanidade, né? E aí a gente começa a mergulhar só nesses 5 mil anos e ver o quanto nós andamos, o quanto nós evoluímos quanto planeta, né? Na antiguidade, Idade Média, moderna, contemporânea, hoje, né? Vivendo a época da informação, o pouco nós crescemos. As transmigrações planetárias de almas, elas sempre aconteceram. Aí o cara pergunta, poxa, mas há 200 anos atrás, 300 anos atrás, tinha 800 milhões de pessoas, 1 bilhão de pessoas, agora está com 7. Né? Tem havido migrações constantes, né? E está aumentando a chegada de muitas almas para reencarnarem na Terra, pelo momento que a gente está vivendo. E poucas têm saído, né? Poucas têm saído, mas isso é um processo que sempre aconteceu. E a gente está percebendo ultimamente o nível de percepção, de capacidade mental das crianças muito mais ágeis, mentalmente muito mais dinâmicas do que era há 20, 30 anos atrás, né? Isso é um reflexo dessas migrações. Bom, certamente a gente tem recebido e vai precisar cada vez mais dessa ajuda externa, né? Daí a importância da proximidade, da aproximação desses irmãos de outros órgãos, né? Especialmente dos mais próximos da gente, evolutivamente, relativamente, do ponto de vista físico, né? Geográfico, do planeta Marte. E a gente estava até conversando hoje sobre questão de tecnologias, né? As tecnologias são cruciais. Essas civilizações avançadas, elas são avançadas tecnologicamente, né? Seria muito chato, imagina a gente estar vivendo ainda como os homens da caverna, ainda bem que a tecnologia, né? Existem problemas, a evolução industrial trouxe problemas de poluição, de degradação, mas faz parte do aprendizado. O importante é a gente, ao longo do caminho, não se culpar por isso. A culpa é dos grandes males da humanidade. O erro faz parte do aprendizado, é encarar o erro como parte do nosso amadurecimento. O importante é que a gente possa aprender a extrair desse erro, como na lógica da produção de esterco, de adubo, né? Extrair do esterco, que é um rejeito, transformá-lo em alimento para as plantas, né? É transformar tudo que a gente considera como erro, como rejeitos nossos, como instrumento para o nosso amadurecimento interior. Então, certamente a gente vai precisar para avanços tecnológicos, isso a gente, da humanidade atual. Se não houver saneamento planetário, isso é uma outra grande questão, né? Muitas críticas falaram, porque João Batista falava num livro no final da década de 40, Mensagem do Astral, que foi lançado na década de 50, e falava de algumas datas, de acontecimentos, mas não aconteceu nada, né? E o livro fala também dessa questão desses nós, dessa teia que sustenta o universo e que automaticamente sustenta a Terra também, né? O sistema solar. E esse é o processo de mudança que está envolvendo o sistema solar. Então, nós que somos alunos atrasados, né? Estava falando hoje de alunos em recuperação, a gente não pode atrasar os outros planetas, que também eles vão avançar, né? Porque o sistema, a lógica do sistema é essa, né? Quem conhece um pouco de teoria de sistemas, sei lá, o Bertalanffy, aquele biólogo lá da década de 40, 30, 40, né? Surgiu a teoria de sistemas, né? Em que cada membro do sistema interage e interinfluencia o outro, né? Ora, se nós somos membros como Terra de um sistema solar, a gente está atrapalhando a evolução dos outros se a gente não avança. Então, quando a gente olha a nossa história, né, desde a época lá do Homem das Cavernas, a gente está sempre apoiado em violência, em guerra, em conflitos, né?
né, do tempo dos egípcios, dos tempos lá dos gregos, dos tempos dos romanos, depois da Idade Média, e ainda invertendo conceitos, valores, né, na época das cruzadas, né, em nome do Cristo vamos derrotar os islâmicos. Quer dizer, ele nunca falou em guerra e violência. Revolução Francesa, Primeira Guerra, Segunda Guerra Mundial, Guerra do Vietnã, Guerra do Golfo. Quer dizer, se não houver algum saneamento planetário, sabe o que vai acontecer? O que a gente vê no filme de ficção, nos filmes americanos, né? Então, Guerra nas Estrelas. Será que é isso que a gente quer? Será que a gente não pode construir um planeta de paz, de amor, de harmonia? A gente pode construir, mas isso começa dentro de cada um, né? É um processo que nasce dentro do interior da gente. Quer dizer, ele veio há 2.000 anos falar de amor, de fraternidade, de paz, de respeito, de perdão, e a gente, 2.000 anos depois, não aprendeu. Bom, qual é a missão da Terra? Segundo os irmãos, plano espiritual, plano dos irmãos marcianos e dos irmãos que nos têm intuído, eles colocam que é tornar-se um planeta de amadores. Ainda tem duplo sentido, né? Ainda somos um planeta de amadores, ainda não somos profissionais. Mas a expectativa de amadores no sentido de amar, porque os mentores que têm participado da gestão da Terra vieram de um sistema solar, que é o sistema solar de Sírios, que é uma estrela de seres do amor, né? Então, a expectativa, o papel da Terra é ser um planeta em que esse sentimento possa ser expandido. Então, essa é a expectativa. E o momento que a gente está vivendo, não à toa, aqui no centro do Brasil, é onde está o chakra cardíaco da Terra. O chakra frontal, o chakra intelectual está na Europa. O chakra esplênico, o plexo solar está nos Estados, na América do Norte, nos Estados Unidos. Isso aqui o que é? É o meio do corpo, né? Então é a nossa interação do ambiente interno com o ambiente externo, é o nosso ponto de conexão com a vida material, né? Não é à toa que eles estão, né, nesse campo material, mas a consciência está aqui, né? Então a gente vê realmente a preocupação, mas só que a gente não pode ser só frio, né? 2.000 anos se passaram com a mensagem da era de peixes, né, de Jesus, que é a era do sentimento, e a gente aprendeu muito pouco. Então, é o momento de expandir, é o momento crucial de deixar expandir essa vibração do coração, e não é à toa que a gente sente essa diferença, que é a única e que está aqui no Brasil. Mas nunca, nesse momento que eu tenho estado fora do país, a gente às vezes olha para o primeiro mundo e vê com uma certa até inveja, né? E com um sentimento de inferioridade muito grande, né? Isso é coisa do primeiro mundo. Nós aqui somos um bicho, a gente não vai chegar. Isso aí, está vendo? Olha aí. O próprio momento que a gente está passando, de tirar debaixo do tapete toda a sujeira da política, isso faz parte já é parte desse saneamento. Isso, a tendência é o efeito em cadeia se ampliar. Porque não dá para, como diz com Humberto de Campos, né, e depois com o Ramatiz, Humberto de Campos, foi o Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, depois o Brasil, terra de promissão, né, Ramatiz, falando tanto do Brasil como o ponto de expansão da nova civilização, né, do terceiro milênio, e a gente chega a ter dúvidas, né? Mas quando a gente está lá fora e a gente convive com as pessoas, né, esse momento que eu estou lá convivendo com o pessoal da França, e eu começo a observar o seguinte: eles são muito racionais, né? Aí você vê assim, não, eles respeitam os outros, porque o vizinho não faz barulho, o cara não te perturba. Mas ele me perturba porque existe uma pressão social muito grande, ou seja, a pressão não é, a consciência não nasce de dentro para fora,
Tipo assim, não vou perturbar porque eu vou perturbar meu irmão lá embaixo. Isso não é justo. Não, é porque se ele perturbar, o cara chama a polícia, porque a vizinhança começa a cair. Ou seja, é a pressão externa, social, influenciando a tomada de atitude dele. Né? Aí, aconteceu uma situação, e a gente vê assim, ainda que a consciência seja importante, evidente, a disciplina, a organização da sociedade é importantíssima, mas não pode parar aí, porque se ela parar aí, gera um vazio interior. Aí começam drogas, bebidas, para satisfazer o vazio interior. Assim, é um egoísmo, um orgulho absurdo. Mas como existe uma vigilância social muito grande, um se vigia contra o outro. Então, eu lembro que a gente foi eu fui num evento na Espanha, e no hotel tinha um grupo de franceses, jovens franceses. Eu pensei que os meninos fossem destruir o hotel. Então é como se eles vivessem aprisionados no país deles. Quando eles saem, aí soltam os lobos, né? Então, quer dizer, o caminho da educação é crucial, o caminho da disciplina, da organização é crucial, sem dúvida. Mas sem amor vai gerar violência. E não é à toa que tanto os Estados Unidos quanto a Europa têm sofrido muito com violência, né? No passado foram colonizadores, agora estão recebendo, né? E o que existe mesmo de manipulação das economias. Então, de certa forma o retorno kármico. É o retorno kármico. Então, apesar de toda a zorra do Brasil, toda a confusão, olha, eu vi situações incríveis assim. Não existe carinho, né? Abraço, não existe aquela coisa do aconchego, é tudo muito frio. Então esse tempero, a gente só de pisar, só de chegar e pisar no Brasil, a gente sente que tem um tempero diferente, tem sal, o sal da terra. Então não é à toa, né? E aí o que acontece? Tem muitos problemas aqui. E essa temática, na verdade, fazia parte desse livro que está sendo lançado, mas como ele está muito grande, ele discutiu de dividir em duas partes, né? Então está sendo lançado essa aqui é a parte 1, a transição vai sair na segunda fase, no segundo momento, no próximo ano, né? E ele trata dessa questão do momento que a gente está vivendo, planetário, e qual a expectativa para a Terra. Aí, inclusive, alguns podem perguntar: poxa, mas estão pensando o que vai ser para a Terra? Para a gente, não, porque os gestores do planeta no plano espiritual também fazem parte da Terra. Eles só estão mais evoluídos que a gente, né? Então, eles participam desse processo de planejamento, sem dúvida, e há uma expectativa deles em relação a gente. Então, essa interação, vamos dizer assim, com esses irmãos de outros ordens, eles estão aqui com essa vontade de servir, de nos ajudar. Eu tenho absoluta certeza e sinto a presença deles aqui, né? Por isso que muitas vezes a pessoa vai para o céu, vai tentar olhar, não vai chamar, não precisa, eles estão aqui, estão na terceira dimensão, acompanhando. Porque se eles entram na quarta dimensão, eles se desconectam, eles entram num campo paralelo aqui, aí não tem mais conexão com a gente. E através de evidência, de sensibilidade, é possível se perceber a presença deles na terceira dimensão. Vão trazer, têm trabalhado com alta tecnologia. Então, a tecnologia ela é importante, o avanço tecnológico é importante como o avanço espiritual. E a tecnologia é um instrumento inanimado. É claro que existem tecnologias degradadoras, mas é um ser como o dinheiro, né? Pode ser usado para uma coisa boa ou não. É como, ingenuamente, né, o Santos Dumont se suicidou sob o argumento de gente estar vendo os aviões dele, que ele ajudou a criar, serem usados em guerra. O culpado não é o avião, o culpado é de quem usa o avião. Então, a tecnologia ela tem um papel importantíssimo. Imagina se a gente não tivesse isso, não tivesse energia elétrica, tivesse aqui um calor redondo, sem ventilador. Então, tem seu valor, né? A questão
E a tendência dela é evoluir. Esses irmãos, eles vão nos ajudar nesse desenvolvimento tecnológico e tem nos ajudado já. Esse campo da engenharia genética, esse campo da nanotecnologia, todos esses avanços já são interferências, já são colaborações deles, tanto deles encarnando quanto deles acompanhando o cientista, intuindo a pessoa de boa vontade. E ainda, como a gente está num momento crítico de transição, tem muitos cientistas também encarnados e desencarnados trabalhando para o outro lado, né? Então, tem avanços consideráveis, mas como a gente ainda está naquele momento da doença planetária, tipo um sujeito que está com catapora, e um pouco antes da cura ele vai estourar todas as bolhas, e está nesse momento, estourando tudo, antes de começar a cura. Obrigado, se alguém tiver alguma pergunta, fique à vontade.